Hoje nós temos o prazer e o privilégio de receber o professor Alexandre Maniçoba, do IF São Paulo, Instituto Federal de São Paulo. O professor Alexandre, ele é pesquisador, como disse, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, líder do grupo de pesquisa Laboratório James Clerk Maxwell, de microondas e eletromagnetismo aplicado, membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Microondas e Optoeletrônica, membro do IEEE. Depois ele é engenheiro, mestre e doutor em engenharia elétrica e atualmente trabalha no desenvolvimento de tomografia por microondas, que é uma grande bênção para justamente a medicina e o diagnóstico por imagem. Mas o professor Alexandre é um colofeu nessa área que ele vai falar, que é o eletromagnetismo aplicado, porque o mundo se move ou pelo ser humano ou pelos motores que hoje domina toda a nossa vida e toda a nossa conexão com a tecnologia. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao ilustre professor Alexandre para ele apresentar a sua aula magna hoje, na manhã desse sábado. Professor Alexandre, seja muito bem-vindo e muito bom dia. Bom dia, professor Acelino. Eu me sinto extremamente lisonjeado por estar sendo recebido por tão renomada academia. Muito obrigado pelas gentis palavras, né? Logo pela manhã de sábado, eu acredito que é muito carinho da parte do senhor e de todos vocês que aqui se encontram, estarmos juntos, né? Uma manhã de sábado poderíamos estar na praia, poderíamos estar com a família, né? Ainda assim, vocês optaram por estar aqui conosco, então é um prazer imenso poder compartilhar, poder trazer um pouco uma visão, né, uma visão de um ângulo, né, sobre o eletromagnetismo aplicado, que a gente não pretende nem de forma alguma esgotar o assunto, a gente vai basicamente arranhar a superfície do assunto e tentar suscitar provocações, tentar suscitar dúvidas, né, e tentar engajar essa plateia ilustre num diálogo a respeito desta ciência que eu me apaixonei ao longo dos anos. Não vou dizer que eu entendo, mas que eu sou apaixonado por ela e tenho buscado entender. Então, após aí a palestra, nós vamos ter também uma fala, né, sobre sistemas dinâmicos estocásticos com o professor Paulo Ruffini, aqui da Universidade de Campinas. Então, é um assunto também que muito me interessa e farei o possível para entender, né, essa colocação. Então, quando a gente fala de eletromagnetismo, a gente basicamente se coloca, né, diante de muitas lembranças do passado, da nossa infância, do senso comum, sobretudo quando estávamos a interagir, né, nos primeiros momentos com um ímã, com pregos, com metais, ou com pilhas e fios, lâmpadas e motores, né? Então, desde muito jovem, a gente acaba esbarrando de alguma forma com essa ciência essa que nos traz algumas dúvidas, ciências essa que nos traz algumas respostas, e eu costumo até brincar, dizer que o eletromagnetismo, ele deu origem aos computadores, e os computadores, eles trazem, né, solução para os problemas que muitas vezes eles mesmos, né, nos proporcionam. Então, o eletromagnetismo, ele pode ser apreciado, saboreado sob várias óticas distintas. A gente pode falar de um eletromagnetismo pré-Maxwell, onde acreditava-se piamente ser uma forma de amor entre uma pedra especial descoberta lá em Magnésia, na Grécia, né,
que atraía apaixonadamente alguns metais, pontas de lança e espadas. Muito tempo depois, descobre-se a partir de alguns entusiastas a eletricidade e essa interação. Então, passa-se a estudar essas duas ciências em domínios separados, como se elas fossem realmente distintas, né? Após Oert, Ampère, Maxwell, a gente percebe que não, que fazem parte, né, de uma mesma ciência, de uma mesma natureza, né? Então, quando a gente fala de hoje em dia, né, quando a gente fala de eletromagnetismo, nós estamos expostos a grandes ferramentas que são nos úteis para diagnóstico de doenças, tratamentos, processos industriais, sensoriamentos remotos, né? A gente pode citar, por exemplo, o efeito fotoelétrico, né? O efeito fotoelétrico proposto por Einstein, inclusive foi esse trabalho que lhe deu notoriedade e reconhecimento, né? Baseado nas observações dos estudos de Max Planck, em que a energia ela tem uma natureza equivalente ao produto de uma constante, chamada constante de Planck, e a frequência. Então existe uma relação íntima entre energia e frequência. Relação essa que, a partir de determinados níveis de energia, ou seja, a partir de uma determinada frequência, um metal, por exemplo, o potássio, quando exposto a uma radiação eletromagnética, acima de um determinado valor energético, ele proporciona, de certa forma, e de forma assim quase que misteriosa, né, o desprendimento de alguns elétrons desse metal. Então, esse trabalho de Einstein, ele é muito interessante, até porque ele nos traz algumas respostas que a física clássica, né, não nos proporciona entender, que os experimentos, né, até mesmo do eletromagnetismo de Maxwell, de Faraday, não nos proporcionam entender, né? A gente também pode citar, por exemplo, aplicações como análise através de uma varredura espectral, né, de uma determinada radiação de micro-ondas, ou mesmo de infravermelho, ou até no espectro visível, por que não no ultravioleta, muito utilizado para determinação de materiais. Existe até um trabalho de Cecilia Payne, Atmosferas Estrelares, em que ela usa, né, espectroscopia para determinar a composição da atmosfera das estrelas. Então, são aplicações muito corriqueiras do nosso cotidiano. Hoje em dia, toda companhia siderúrgica, por exemplo, determina a composição dos seus metais utilizando técnicas semelhantes a essas. Uma dúvida, né, que a física clássica não nos dá subsídios para entender por que o elétron, em órbita, né, no seu orbital ali em torno do núcleo, ele não aterriza no núcleo, sendo que existe essa atração natural entre ambos. Então, é uma resposta que, se a gente for se basear pela física clássica, física newtoniana, a gente não obtém. Enquanto que uma nova janela se abrindo a partir dos experimentos de Planck, Einstein, Schrödinger, até do professor Max Born, nos traz a luz de um novo conceito, um novo modelamento matemático, uma nova física quântica, essa que nos dá subsídio de entender. Então a gente fica transitando, quando falamos em eletromagnetismo, desde os primeiros experimentos mais rudimentares até a física quântica. Então o eletromagnetismo, é possível estudar o eletromagnetismo sob diversos prismas distintos, e com isso saborear essa ciência. Então, em qualquer nível que você venha estudar o eletromagnetismo, seja com mecânica clássica, seja com mecânica quântica, seja sob a luz de experimentos rudimentares com ímãs e lâmpadas, seja também sob a ótica
dos experimentos de Michael Faraday, que foram modelados matematicamente a posterior por James Clerk Maxwell, é uma ciência que tem nos trazido muitas facilidades. Aprendemos a domestificar, né, os elétrons utilizando essa ciência. Então, quando estamos estudando o decaimento de elementos químicos, esse decaimento se faz de maneira a desprender energia, né? Energia é constante de Planck vezes a frequência, ou massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Logo, a gente observa, através dessas contribuições de Einstein, que existe uma relação entre massa e energia, ou seja, massa nada mais é, matematicamente falando, e aqui eu acredito, embora meus conceitos matemáticos sejam muito rudimentares quando comparados com os matemáticos, afinal de contas eu sou só engenheiro, né? Quando a gente observa os trabalhos de Einstein e a gente vê que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, e que energia é igual a constante Planck vezes a frequência, a gente observa que existe uma íntima relação entre a matéria e a energia. Ou seja, a matéria nada mais é, com base nesses modelos matemáticos, a matéria nada mais é do que energia concentrada. E energia nada mais é do que a oscilação, o movimento oscilatório de alguns agentes promotores que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, quando a gente fala de decaimento, a gente fala de radiação, e essa radiação pode se manifestar de várias formas. Radiação alfa, beta, gama, raios-x, raios cósmicos, né? Por falar nisso, muito cuidado com raio-x, muito cuidado com raio-x, muito cuidado, pessoal. E quando a gente fala de radiação, a gente fala de interação entre essa radiação e a matéria, né? E aí a gente vai lá para os trabalhos, né, do professor Max Planck, onde ele, através de algumas observações, ele traz, né, e experimentações, ele traz à luz o que hoje nós conhecemos como a entidade promotora do eletromagnetismo, né, a entidade promotora da comunicação, quando a gente está, né, desenvolvendo, por exemplo, uma ligação telefônica. Do nosso aparelho telefônico, mais especificamente da antena do nosso aparelho telefônico, emergem grandes quantidades de energia oscilatória na frequência de microondas, que nada mais é do que quântons de energia, né? Como Compton chamava, ou também conhecido como fótons de energia. Então, da antena de um aparelho celular, existe tanto a emissão quanto a recepção, né, de fótons. Fótons esses que são exatamente o que Einstein determinou, né, o que Planck desenvolveu nos seus estudos como uma constante que ele determina, que é a constante de Planck, vezes um determinado número inteiro, e essa é a parte mais interessante, né? A gente estudou tanto imaginando que a natureza era analógica, que possuía infinitos valores, e a gente acabou, ao longo de todo esse estudo, entendendo que a natureza, na verdade, ela é muito discreta, né? Ela é muito quantizável. Então, meu tataravô acadêmico, professor Johann Carl Friedrich Gauss, ele diz, né, que a matemática é a língua da natureza. E a gente observa que, a partir desse modelo, que o quantum vem dessa palavra, né, de quantidade de energia muito discreta, muito bem delimitada. E a partir, então, a gente passa a apreciar alguns fenômenos do eletromagnetismo que nos parecem até surreais quando observados sob a ótica da física clássica. Por exemplo, o efeito Compton, né? Poxa vida, mas como é possível você ter uma mudança de nível de um elétron a partir de um estímulo de um fóton? O que é o fóton para promover essa transferência de energia? E quando o elétron ele retorna para o seu orbital, né, para sua órbita,
de repouso, onde ele obtém um maior equilíbrio, ele devolve para o meio essa energia excedente na forma de fóton. Então, como é possível? Então, a partir desses estudos, a gente vai tendo a oportunidade de enxergar de uma forma diferente o eletromagnetismo, mas não foi sempre assim. Então, aqui nós temos, por exemplo, as interações fundamentais da natureza, né, que são basicamente 4: a força forte, né, a força eletromagnética, a força fraca e a gravitacional. Então, quem são os promotores dessas forças, né, de interações da natureza? A forte é o gluon, que mantém a estabilidade das estruturas subatômicas. Elétrons, prótons, nêutrons se mantêm coesos devido a essa cola, né, que é o gluon. Partindo da mais forte para a mais fraca, vem a eletromagnética. Essa força ela é promovida por essa entidade, o quantum, o fóton, que nada mais é do que a constante de Planck vezes a frequência, nada mais é do que um pacote de energia. Tem a força nuclear fraca, que está relacionada com o decaimento, com a destruição dessas partículas, né? Seu agente promotor são os bósons, e tem a força gravitacional das 4, que tem menor intensidade, e inclusive aqui nos adiciona um certo grau de complexidade para instrumentar, para detectar, para determinar, que é a força gravitacional promovida pelo graviton. Dessas forças, né, nós podemos comentar, por exemplo, que a força nuclear forte, ela provém, então, essa aglutinação dessas subpartículas, que são os quarks, para promover aí, então, a coesão dos prótons, dos nêutrons, né? Quando a gente fala do eletromagnetismo, a gente fala do fóton. O fóton nada mais é do que o encontro apaixonado de duas formas distintas de entidades, né? Não vou falar partícula, porque o elétron, ao mesmo tempo que ele tem uma identidade corpuscular, ele também tem uma identidade energética, né? Ele possui uma característica limítrofe entre energia e matéria. A concentração de energia está no limite ali. Então, em alguns momentos você detecta massa, em alguns momentos você detecta energia, né? Nunca ambos simultaneamente. E o elétron, ele possui, né, sua antipartícula, que é o pósitron. Então, quando eles se encontram, surge o fóton. E a física clássica, ela não vai nos auxiliar, né? Como pode? Imagina, se você imaginar o elétron, se nós imaginarmos o elétron como esferas, como podem duas esferas estarem ocupando o mesmo lugar do espaço ao mesmo tempo? Né? Então, é exatamente isso que a física clássica nos remete a uma situação comprometedora, inclusive, se formos tentar entender. Mas dessa união, desse casamento, surge o fóton. Então, quando você tem um elétron e ele encontra na natureza um pósitron, ele se torna um fóton. Eles dois, ambos, né, se tornam um fóton, e por conta disso, você vai ter o quê? Você vai ter um equilíbrio de energias. Quando esse elétron, sozinho, ele encontra um fóton, o que ele está encontrando? Ele está encontrando um casal, né? Ele está encontrando um elétron e um pósitron. Então eles acabam, de certa forma, interagindo, e esse elétron, ele passa a receber energia dessas entidades, desse fóton, e de repente ele muda de nível. Então, quando eles se encontram, ele deixa de ser elétron, passa a ser um fóton, ele desaparece naquele nível energético e ele reaparece num nível superior. Ele não vai transitar de um nível ao outro. Exatamente isso que Planck nos ensinou através dos seus experimentos, de toda a sua teoria, né, de toda a sua formulação. Então, esses níveis, eles são quantizáveis. Quando esse elétron ele se encontra numa distância tal que
Existe um desequilíbrio entre a energia dele e a energia do próton, cujo qual ele está associado nesse sistema que nós chamamos de átomo. Ele tende ao equilíbrio, então acaba se desprendendo desse elétron aquele positronzinho e aquele elétronzinho. Como assim? Então quer dizer que o elétron ele tem tamanhos diferentes? A gente não pode afirmar isso. Por quê? Porque o elétron ele é uma entidade vibracional, ele está vibrando. Então, dependendo do raio da vibração, dependendo da frequência, dependendo da energia, ele vai assumir perturbações espaciais diferentes, que por nós podem ser detectadas na forma de matéria, muitas vezes na forma de energia. Então, quando ele decai para um nível energético menor, há um desprendimento nesse decaimento de energia na forma de um fóton. Isso, digamos assim, é o que a gente tem de mais aprofundado nos estudos do eletromagnetismo. Agora, voltando para o senso comum, quando a gente vê uma descarga atmosférica, o litoral de São Paulo, onde eu resido, ele possui uma das curvas isocerâmicas mais intensas do planeta, ou seja, aqui nós temos muita descarga atmosférica. Em todos os lugares do mundo você pode dizer, olha, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Aqui não. Aqui, se ele caiu naquele lugar, pode ter certeza que ele vai cair quantas vezes puder, ele vai cair. Aqui acontece, inclusive, muitas tragédias na praia. Eu moro aqui em Praia Grande, litoral de São Paulo, onde estou agora nesse momento. Inclusive, convido vocês a conhecer, uma cidade maravilhosa. Não é como Fortaleza, né? Mas é uma cidade maravilhosa. Um forte abraço para os meus amigos de Fortaleza, cidade em que eu tenho um amor muito grande. Mando também um abraço para o professor Vali, reitor do Instituto Federal do Ceará, e meus amigos do Instituto Federal do Ceará, e agora para os meus amigos, né, da Academia Cearense de Matemática. Então, quando a gente vê uma descarga atmosférica, a gente observa nada mais, nada menos do que a manifestação natural do elétron, do fóton, do pósitron, essa transferência de energia da forma mais bruta, da forma mais descontrolada. O fenômeno é isso, ele acontece, ele surge, ele é descontrolado, né? Ele é natural. A natureza, né, proporciona essas descargas. Então, quando a gente domestifica essas entidades, a gente passa, de alguma forma, a usufruir dessa energia. Essas entidades promotoras do transporte de energia passam a trabalhar para nós, seja na comunicação, seja na computação, seja nos procedimentos de saúde, né? Imagine, você hoje tem toda uma gama de tecnologias que nos assistem, né? Se não fosse essa tecnologia, não estaríamos todos juntos em torno, né, dessa fogueira científica, desse ardor pela ciência, promovido hoje aqui pelo professor Acelino e todos os nobres colegas que compõem a Academia Cearense de Matemática, né? Não fosse essa domestificação, que nós chamamos de, essa domestificação do fenômeno natural, a gente chama de tecnologia, né? É um nome mais interessante. E é muito curioso o fato de observarmos, por exemplo, uma pilha, uma bateria, e a gente sabe que ela vai ter um ciclo de vida, né, do carregado ao totalmente descarregado. E o que difere, né, uma pilha carregada de uma pilha descarregada? Claro, você vai ter uma análise sob vários prismas, desde o prisma da eletricidade até da química, você vai ter uma série de explicações aceitáveis para o que está ocorrendo. Mas no fundo, uma pilha descarregada, ela deixa de promover aquela dinâmica do elétron, do movimento de elétrons que nós conhecemos como fluxo de elétrons ou corrente elétrica. Essa dinâmica interrompida pelo descarregamento da pilha, ela faz com que os aparelhos eles deixem de operar, né? Então, um aparelho de comunicação, como um telefone, né, um telefone portátil,
ele continua sendo um telefone quando sua bateria está descarregada? Bom, pelo menos a aparência é de um telefone, mas ele nunca mais vai operar como um telefone se ele estiver com sua bateria descarregada. Então, vai aí uma primeira provocação. O aparelho, estando com a bateria descarregada, ele continua sendo um telefone? Fisicamente, sim. Tecnologicamente, sim. Comercialmente, sim. Você vai comprar um telefone com a bateria descarregada, qual é o problema? É só você acoplar o carregador, mas filosoficamente ele continua sendo um telefone? Um computador com a bateria descarregada, um notebook com a bateria descarregada ou desconectado da tomada, ele continua sendo um computador? Essa é a primeira provocação, né, que eu faço na manhã de sábado. Pessoal, muito obrigado. Vocês são muito gentis. Eu me sinto extremamente lisonjeado, em primeiro lugar, pelo convite. Parabéns, professor Acelino, a infraestrutura que vocês proporcionam para esses momentos de diálogo sobre a ciência é incrível. Eu fico extremamente lisonjeado por estar aqui com vocês hoje. Falando sobre eletricidade, agora voltando, né? Voltando nos nossos antepassados, né, os precursores da eletricidade e do magnetismo, existia um jovem muito humilde, com uma formação muito básica, muito rudimentar. Tinha pouco acesso, né, a uma educação formal, filho de trabalhadores, né, rurais, que tiveram que sair do campo, ir para a cidade, procurar uma condição de vida melhor para a família, e trouxe para nós um ponto de vista diferenciado. Eu tenho certeza que se não fosse esse jovem pobre da periferia de Londres, excluído, se não fosse ele, se não fosse a sensibilidade dele, veja bem, a sensibilidade na ciência é extremamente importante, é quase que vital, é quase tão importante quanto compreender o fenômeno, quanto modelar matematicamente o fenômeno. A sensibilidade da ciência faz com que a gente mergulhe no fenômeno, viva o fenômeno. E esse jovem ele tinha esse alto senso de entender o que estava acontecendo ao seu redor. Ele traz a nós toda uma ótica diferenciada de como funciona a dinâmica que nos cerca. O que antes era entendido como química, ele traz uma outra forma, outro prisma de observação. Quem? Michael Faraday. Michael Faraday ele foi um grande experimentalista, é considerado um patrono, né, dos professores experimentais, uma pessoa incrível, super habilidosa em entender os fenômenos, né? Mas apesar disso, ele tinha muita dificuldade, né? Ele tinha deveras dificuldades para modelar, né, matematicamente aquilo que ele apresentava. Então, pela carência da formação matemática dele, ele acabou representando os seus estudos através do arcabouço do eletromagnetismo, que são as linhas de campo, né? Então, quando, por exemplo, a gente estuda, quando, por exemplo, a gente estuda um experimento bem simples, que é o movimento de um ímã dentro de uma bobina, de um enrolamento de condutores, a gente vai observar, e esse foi o experimento que ele realizou, o surgimento de um misterioso, né, diferencial elétrico entre os dois terminais dessa bobina. E ele faz esse estudo, essa análise, essa apresentação, por total falta de conhecimento matemático, de geometria, enfim, através de suas linhas de campo. Então, naquele momento, né, um momento
pré-Maxwell, era dessa forma que o eletromagnetismo era entendido, né? Um movimento de um campo magnético, ou a variação de um campo magnético, de alguma forma fazia surgir um campo elétrico, rotacional a ele, né? Então, aquilo passa a ser o ponto de estudo desse brilhante jovem, ele que propõe, inclusive, o motor elétrico, né? Ele que fez aí a primeira proposição do motor elétrico. Se nós fôssemos analisar um motor, por exemplo, trifásico, sob a ótica do arcabouço das linhas de campo, nós estaremos analisando dessa forma. Então, é muito difícil, quando não impossível, modelar matematicamente linhas de campo, dada a sua complexidade, a sua infinidade, né? Você tem ali infinitas linhas de campo, e a gente sabe que quando a gente precisa fazer uma análise, a gente tem que subdividir o problema, né? De forma a termos os elementos do problema, entendermos a sua natureza e modelarmos a partir de então todo o problema. Mas baseado no conhecimento de Michael Faraday, de tudo que ele propôs a partir dos estudos, né, de experimentalistas como Ampère, como Oerst, ele propõe essas linhas de campo. Elas são insuficientes para que a gente possa modelar o eletromagnetismo, para que a gente possa aplicar definitivamente o eletromagnetismo. Mas elas são mais do que suficientes para provocar a mais variada gama de experiências, né, nos locais mais longínquos do Instituto Real, onde ele desenvolveu esse trabalho. Cientistas do mundo todo se debruçaram nos escritos, né, de Maxwell, muito embora ele foi até que rechaçado pela comunidade britânica da época científica por conta da falta de formalidade matemática, né? Então, por conta disso, era muito negligenciado seus escritos. Ele trabalhou durante muitos anos como assistente de Humphrey Davy, que foi aí um notável cientista britânico que trouxe à luz praticamente quase que todos os elementos da tabela periódica, com base nas observações dos trabalhos, mais especificamente de uma apresentação de Humphrey Davy, né, uma apresentação pública. Naquela época existia meio que um ar de celebridade para os cientistas, então eles tinham aí apresentações públicas, e aí numa dessas apresentações, esse jovem trabalhava numa encadernadora, ele faz uma série de anotações e apresenta a Sir Humphrey Davy um compêndio de todo aquele experimento que ele tinha apresentado aquela noite, e aí aquilo chamou a atenção, né, de Humphrey Davy, que posteriormente o convidou a ser seu assistente no Instituto Real, onde ele desenvolve ali uma série de trabalhos auxiliando Humphrey Davy. Muitos anos depois, com a morte de Humphrey Davy, ele ascende à presidência da instituição. Quem influenciou Michael Faraday? Quem proporcionou, quem trouxe à tona toda aquela curiosidade? Então, a gente não tem como, né? Não tem como estudarmos a história da ciência e tecnologia, estudarmos o eletromagnetismo aplicado, sem darmos os devidos créditos a todos aqueles que foram fatores importantes, foram pessoas importantíssimas para o crescimento dessa ciência. Então aqui, obviamente, por questão de tempo e por limitações até mesmo, né, de acesso às informações, a gente não tem como nominar todos os influentes cientistas que trouxeram à luz o eletromagnetismo, que estimularam, que provocaram Faraday, mas a gente trouxe aqui alguns deles. Por exemplo, Benjamin Franklin, que foi aí um brilhante político, tipógrafo, criador do Corpo de Bombeiros, redator da Declaração de Independência dos Estados Unidos, experimentalista, né, sob a ótica mais perigosa da análise do eletromagnetismo,
experimentalista, né, de captura de descargas atmosféricas, descargas elétricas, né? Ele traz aí uma grande contribuição para essa curiosidade de Michael Faraday. Coulomb, assim como Benjamin Franklin, possuía equipamentos extremamente rudimentares. Aqui eu trouxe um esboço da balança de torção. Naquela época não tinha nylon, naquela época não tinha polímeros. Aliás, existiam, mas só de forma natural, né? Não existiam industrializados. Então, no lugar de um fino fio de nylon, ele usou crina de cavalo. Então, no lugar de polímeros, ele usou cortiça, ele usou âmbar, resina de árvores. Então, você imagina, se uma pessoa estimulada, curiosa e bem intencionada quer estudar a ciência do eletromagnetismo, não necessariamente ela vai precisar de um analisador de espectro, de um analisador vetorial de redes ou de um dispositivo que hoje está em torno aí de centenas de milhares de dólares. Não necessariamente. A gente observa que os grandes precursores, né, da ciência do eletromagnetismo, eles tinham acesso a laboratórios que hoje são menos equipados do que as salas de aulas do ensino primário das escolas públicas. Dito isso, é um grande estímulo para nós apreciarmos a possibilidade de nos debruçarmos sobre a bancada do laboratório da nossa instituição e procurarmos entender esses fenômenos, mas sem a pressão de ter que fazer um trabalho, um relatório ou uma prova, mas por pura curiosidade. Por pura curiosidade. E foi isso que fez Coulomb, como trouxe, né, à luz todo o entendimento da atração entre cargas, é quem determinou a polaridade de cargas, enfim, a sua contribuição extremamente significativa para a compreensão de alguns fenômenos. James Watt, também nascido no mesmo ano que Coulomb, escocês, ele realizou seus primeiros passos na área técnica como ferramenteiro e ele sempre demonstrou muito interesse pelo fenômeno da eletricidade. Alessandro Giuseppe Volta, que fez aí uma série de estudos com base, né, nos experimentos de Galvani, e acabou nos presenteando com a pilha, né? Então aquela pilha nada mais é do que uma pilha de materiais diferentes que gerava aí uma diferença de potencial elétrico. Ideia essa que ele teve ao observar os estudos de Luigi Galvani, que ao dissecar uma rã, ele notou que quando ele tocava, né, nos nervos das patas da rã com alguns instrumentos metálicos de composição diferente, elas se moviam, né? Então havia ali um primeiro passo para a compreensão justamente de como a vida se manifesta dentro de um ser biológico. Então vai aqui a segunda provocação. Pessoal, eu vou pedir eu vou fazer um adendo, eu vou pedir licença para vocês. Eu não vou, de forma alguma, discutir nenhum assunto relacionado à vida sob a ótica religiosa, tá bom? De forma alguma. Eu sou uma pessoa muito religiosa, eu tenho minha religião, respeito, mas eu estou falando como uma pessoa iluminada pela ciência, pelos antepassados científicos. Então, por favor, me deem essa licença poética, tá bom? Então, não vou entrar num assunto espiritual. Eu estou falando básica e simplesmente ciência. Então, imagine você, a segunda provocação que eu faço hoje, né, assim como o celular sem eletricidade, será que um ser biológico sem eletricidade continua sendo um ser biológico? Essa é a segunda, essa é a outra provocação que eu faço, né? Então, Luigi Galvani, ele percebe que essa vida que emana dos seres, que faz com que eles se locomovam, se mexam, ela de certa forma tem uma relação com a eletricidade.
Professor Alexandre, Pois o senhor não, me permite uma parte? por favor, professor, fique à O vontade. senhor, com esta foto do Galvani, está me recordando o meu preparo para a minha segunda profissão, que foi de medicina. E este experimento nós fazíamos no segundo semestre de medicina lá na Alemanha, na cadeira de prática de fisiologia, que era justamente cada um estudante, um grupo de 5 estudantes recebia justamente uma pata de rã e fazia esse experimento elétrico. Desculpe se eu estou interrompendo a sua brilhante palestra, mas isso me recordou bastante aos tempos que eu tinha, 20 e poucos anos. E durante essa experiência, professor, qual era a conclusão que vocês, como médicos em formação, qual era a conclusão que vocês teciam? O senhor poderia nos Era compartilhar? em volta da diferença de potencial, porque nós tínhamos um voltímetro e conseguimos medir a diferença de potencial, que é 0,9 microvolt, né? E que proporciona o trasladar do impulso elétrico no nervo. E agora eu vou lhe fazer uma pergunta bem provocativa. Pronto. Dito isso, compartilhando conosco essa importante experiência, professor, me diga como cientista, como médico, né? Qual é a relação da eletricidade com aquele sopro de vida naquele animalzinho anfíbio? Agora, falando como médico, professor Alexandre, para o médico, é um impulso de 0,9 microvolt a vida. Independentemente do entendimento religioso que cada médico tem. Porque nós temos duas caras, né? Aqui no Brasil, nós vestimos duas carapuças. A primeira carapuça é médico. Quando você é médico, não vê sangue, não vê dor, não vê... não sente podridões. Então, quando eu estou com essa carapuça, eu estou como médico, né? Eu não posso ter receio de estar cortando numa cirurgia, ou de talvez maltratar o paciente com um corte, com um bisturi. Não, ali eu estou com a carapuça de médico, então eu penso como médico, como cientista, né? Porque vale ressaltar que o preparo do médico na Alemanha, e eu tive essa felicidade de fazer esse preparo, não é um preparo de profissional médico, é o preparo de um cientista. Eles partem do princípio de que ele tem que preparar um cientista, porque o médico confronta-se com diversas situações e ele tem que ter um olhar científico para chegar a uma solução. Por isso a liberdade do médico de terapia, de diagnóstico, que é justamente isso. Mas ele precisa ser antes um cientista. Ele precisa ter aquele faro de cientista, de querer pesquisar, de querer saber o porquê das coisas sempre. Por quê? O paciente ele é sempre um indivíduo. É verdade. Eu não posso usar uma terapia para uma massa de pessoas que estão, por exemplo, afetadas pela Covid-19. Não, cada paciente é um paciente, cada paciente merece um diagnóstico especial e também, ou específico, e também um tratamento específico. Se é um tratamento específico, ele não vai ter. Mas, retomando, a vida para nós é o 0,9 microvolt. Faltou esse 0,9 microvolt e a bateria tem uma duração de 5 minutos. Ou seja, sem oxigênio, durante 5 a 6 minutos, depois de 6 minutos, eu não posso mais recuperar a vida. Agora, nesse perímetro, né? Agora, vale dizer 5 ou 6 minutos lá no cérebro. Dependendo da idade, pode chegar até 10 minutos, né? Por exemplo, um jovem que não tem entupimento nas artérias, ele talvez tenha uns 10 minutos de vida mais longa do que um idoso, né? O idoso, porque com as cargas de comprometimento, lesões arteriais, pode dificultar muito a chegada
do sangue, de novo sangue no cérebro, né? Que o cérebro é o alfa e o ômega da vida, né? Sem o cérebro, nada ocorre. Mas eu devolvo a palavra ao senhor, que eu estou me deliciando com a sua palestra. Muito obrigado pela sua palestra. Eu que agradeço, professor Acelino. Foi incrível suas colocações e corroborou aí para essa provocação, né? O cérebro, fonte desses infinitesimais sinais elétricos. Então, fica aí essa provocação para nós também. Então, Luigi Galvani, professor Acelino e muitos outros que fizeram esse experimento puderam entender, ou pelo menos se aproximar fisicamente desse estímulo vital, literalmente falando, né? Aí temos Orestes, eu não vou nem tentar falar o nome dele. Foi um físico químico dinamarquês e ele é muito conhecido devido às suas descobertas relacionadas à corrente elétrica e à interação desta com os campos magnéticos. Então ele traz uma ótica provocativa para a época. Olha só que curioso, antes de 1856, os cientistas eles acreditavam piamente que existia uma dicotomia entre a eletricidade e o magnetismo. E eles brigavam, existia uma rixa entre eles, inclusive. Após os experimentos de Ørsted, existe uma provocação que leva Ampère, que era fervorosamente contra a ideia de que eletricidade e magnetismo se originavam de uma mesma entidade. Ele passa a estudar esses experimentos e traz, né, a partir dos experimentos de Ørsted, traz à luz de um novo entendimento dessa relação curiosa e apaixonada entre a eletricidade e o magnetismo. Mas, devido à limitação matemática da época, a sua formulação era muito rudimentar. Então, ele traz, aqui na lei circuital de Ampère, sobre a ótica do experimento de Ørsted, ele traz o seguinte, que todo condutor elétrico, quando percorrido por uma corrente elétrica, ele proporciona, né, um campo magnético no seu entorno. Então foi exatamente isso que Ørsted fez, posicionou uma série de bússolas no entorno de um condutor e ele observou isso. Mas perceba que esse modelo matemático escalar, ele não proporciona um entendimento completo do fenômeno, né? Isso só foi possível anos mais tarde com o trabalho aí de um grupo de cientistas que colimou, né, evidentemente, no Tratado de Eletricidade e Magnetismo de Maxwell, mas antes dele houve uma série de esforços que proporcionaram esse entendimento. Então, depois de Maxwell e desses notáveis cientistas, a gente hoje faz uso, por exemplo, desse mesmo fenômeno no motor trifásico. A gente faz um campo magnético girante nesse motor trifásico a partir do uso desse entendimento. Agora falando um pouco sobre Johann Carl Friedrich Gauss, uma pessoa incrível para o seu tempo, era um brilhante matemático, físico, foi um grande influente nos estudos do eletromagnetismo. Então perceba, até aquele momento, eletricidade e magnetismo eram coisas separadas, domínios separados. E eu vou falar para vocês, eu confesso, eu sou, né, digamos assim, de um ramo da física aplicada, da física e da química e da matemática, que é a engenharia. Engenharia é uma ciência que ela ramifica dessas três ciências, e mais especificamente eu sou do braço da engenharia elétrica, então eu sou técnico, engenheiro, mestre e doutor na área de engenharia elétrica. E em todos os níveis de aprendizado eu observei que, misteriosamente,
ainda existe o arcabouço pré-Maxwell, ou seja, o nome do curso, se numa análise mais ampla, deveria ser engenharia eletromagnética e não engenharia elétrica. O curioso é que a gente estuda eletricidade básica, a gente estuda circuitos elétricos, quando na verdade a gente está estudando eletromagnetismo básico, a gente está estudando circuitos eletromagnéticos, porque quando a gente observa só sobre a ótica da eletricidade, uma série de fenômenos ficam sem explicação. Por exemplo, como você vai explicar a indutância só com eletricidade? Impossível. A capacitância ainda vai, mas a indutância... nem a capacitância, para falar a verdade, o vetor de deslocamento está intimamente relacionado com os campos magnéticos. Então, até hoje existe essa sombra do passado que tenta separar a eletricidade de magnetismo, por incrível que pareça. Então, falando um pouquinho do professor Gauss, que nos deu matematicamente, né, ele é um grande matemático, físico, astrônomo alemão, né, ele nos trouxe o entendimento da língua da natureza, da matemática mais aplicada, sobretudo no que diz respeito à análise das fontes magnéticas e elétricas. Ele, assim como nós, professor, orientou, né, foi orientador de doutorado de Christoph Gudermann, na Universidade de Göttingen, na Alemanha, que, por sua vez, né, foi orientador de doutorado de Carl Theodor Wilhelm Weierstrass, que foi um matemático brilhante, definiu a continuidade de uma função, provou o teorema de Bolzano-Weierstrass e do valor intermediário, que foi orientador de doutorado de Carl David Tomerum, na Universidade de Berlim, que, por sua vez, né, foi o orientador de doutorado do professor Max Born, grande promotor do entendimento do eletromagnetismo moderno, que a gente chama de física quântica, uma pessoa incrível, recebeu o Nobel de Física, inclusive. Ele, por sua vez, foi orientador, olha só que curioso, de doutorado do professor Julius Robert Oppenheimer. O professor Oppenheimer foi o chefe do programa Manhattan, que deu origem à bomba nuclear, né? E a partir desse estudo surge toda uma ciência de engenharia nuclear para se compreender possíveis aplicações dessa energia, que eu sou extremamente favorável do uso de energia nuclear. É uma das energias mais limpas que existe, apesar de existirem os resíduos. O Brasil hoje é o líder mundial na produção de insumos para a área de saúde através da reciclagem de resíduos do programa nuclear. E o programa nuclear brasileiro é o quarto maior programa nuclear do planeta. Ele não é dos menores, não. Ele é enorme. Nossas usinas são faraônicas quando comparadas com as usinas, por exemplo, de Fukushima. Me desculpem os colegas nipônicos, mas aquilo que aconteceu em Fukushima jamais aconteceria com as usinas brasileiras, devido ao grau de qualidade dos materiais implementados no Brasil e a tecnologia super segura e moderna, né? Então aquilo jamais aconteceria. Aquela técnica que foi usada, ela usa linhas de alta pressão e de vapor radioativo para mover as turbinas, que é um erro. Você acaba tirando do domo essas linhas de pressão radioativa. Enquanto que no Brasil a gente usa linhas de pressão de vapor não radioativo. E todo o material radioativo fica dentro do domo. E foi feito, inclusive, para quem já fez o eixo, a ponte aérea Rio-São Paulo, se você vai de São Paulo para o Rio de Janeiro, do lado direito do avião na janela, você consegue... Do lado direito ou esquerdo da janela, você consegue ver as usinas de Angra 1 e Angra 2, e por conta, inclusive, dessa ponte aérea, elas foram feitas para suportar o impacto direto de uma colisão de avião. Então, é
é uma grande herança que nós trazemos aí dos nossos cientistas nacionais. Então, o professor Julian Robert Oppenheimer, ele foi orientador de doutorado do professor Leslie Lawrence Fuld, que contribuiu para a física da matéria condensada, da mecânica quântica, e que foi orientador do professor Richard Kent Osborne, no Case Institute of Technology, que, por sua vez, foi orientador de um dos nomes mais reconhecidos hoje em dia, atualmente, na área de engenharia nuclear, que é o professor Sidney Whipp, lá na Universidade de Michigan. O professor Sidney Whipp, hoje, ele é professor emérito da cadeira de física nuclear no MIT, onde ele foi orientador do professor João Francisco Justo Filho, que, por sua vez, é uma pessoa incrível da academia brasileira, é um dos professores com o maior número de citação em periódicos de alto fator de impacto da história da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde eu tive o prazer de passar, né, e ser orientado por esse brilhante cientista, e eu hoje tenho o prazer imenso de ter alunos brilhantes como meus orientados, muitos deles já estão aí atuando em grandes empresas, e é uma honra imensa poder fazer parte dessa genealogia. E o professor Gauss, ele tem uma frase célebre, né, que sempre me pareceu estranho, que todos aqueles que estudam seriamente esta ciência acabam tomados de uma espécie de paixão pela mesma. Em verdade, o que proporciona o máximo de prazer não é o conhecimento em si, mas sim a aprendizagem. Não é a posse, mas a aquisição. Não é a presença, mas o ato de atingir a meta. Incrível a forma como ele traduz essa paixão pela matemática, né? pela ciência, pela experimentação. E podemos também lembrar do influente matemático e físico alemão Georg Simon Ohm, que formulou a relação entre algumas características da eletricidade, a interação desta com a matéria, com a geometria da matéria, inclusive, não só com a matéria, mas com a geometria da matéria, que nós conhecemos como resistência, né? Corrente, a relação da resistência, corrente, tensão, potência, e por conta disso ele recebe até uma homenagem, que é a unidade da resistência elétrica dada em seu nome, e também da impedância elétrica, né? Resistência é quando a gente estuda o fenômeno só sob a ótica da eletricidade, e impedância é quando a gente estuda o mesmo fenômeno natural, só que sob a ótica do eletromagnetismo. Joseph Henry, que foi um notável cientista norte-americano, estudou eletroímãs. Durante seus estudos, ele descobriu inúmeras aplicações para essa relação entre eletricidade e magnetismo, mas, em especial, ele descobriu a indução eletromagnética. Então, ele tem, inclusive, a unidade, né, de indutância é dada em seu nome, é o Henry. Franz Ernst Neumann contribuiu significativamente para o trabalho de Michael Faraday, para a compreensão de Michael Faraday e para a lei que tem o nome dos dois, né, que é a lei de Faraday-Neumann, que determina que o fluxo elétrico induzido por um campo magnético em um circuito fechado é igual à taxa de variação do campo magnético que emerge esse meio. Henrik Lenz, que foi um brilhante observador dos trabalhos de Faraday e Neumann, trouxe, né, foi um físico russo estoniano que trouxe uma visão sob a ótica da teoria de conservação de energia, que permitiu a aplicação da lei de Faraday-Neumann, né? Então, a lei de Faraday-Lenz-Neumann hoje é totalmente aplicável. Por quê? Porque o que ocorre não é a geração de um campo elétrico, mas sim a indução de um campo elétrico. Então, ele introduz ali a diferença no modelo matemático e, com isso, a aplicabilidade desse modelo, que era falho até esse momento.
Hamilton, um grande matemático, físico, astrônomo irlandês, ele trouxe ao mundo uma forma incrível de modelagem matemática do espaço tridimensional. Diferente dos trabalhos de Descartes, ele traz os quaternions e, com base nos estudos de Hamilton, todos os trabalhos de Maxwell foram feitos. Joule, físico britânico, estudioso da natureza do calor, ele descobriu relações entre o calor e o trabalho mecânico, estudou também a relação entre o fluxo elétrico através de um material condutor e o calor dissipado por esse material. E agora a gente fez um apanhado de todos os brilhantes, os notáveis cientistas que precederam e provocaram tanto Maxwell quanto seu antecessor Faraday. Então, quando a gente se debruça, né, sobre essa ciência do eletromagnetismo, a gente acaba, de toda forma, estudando a vida, os grandes feitos destes cientistas. Então, Faraday propõe, com base em todo esse grande rio caudaloso de ciência que ele recebe, ao ler, ao tomar conhecimento dos trabalhos desses notáveis, brilhantes cientistas, ele propõe as linhas de campo e todo um conjunto de experiências, mas por conta da sua carência matemática, ele não modela. E ele se torna, inclusive, muitas vezes, alvo de chacota dos seus pares, né? E isso é muito comum, infelizmente, na academia, infelizmente, né? Eu tive o prazer de trabalhar numa universidade onde o reitor era o engenheiro, né? Osiris Silva, uma grande personalidade, né, na engenharia no Brasil, fundador de empresas como a Embraer, por exemplo, ex-presidente da Petrobras, uma pessoa incrível, da Sanangol Petrol. E em 2 ocasiões eu tive o privilégio de conversar durante horas com ele, numa mesa de formatura, né? Ele como reitor, eu como professor da área de engenharia, e ele me falou que certa vez ele estava em Estocolmo, um cerimonial, e lá ele encontrou alguns avaliadores do Nobel. E aí ele perguntou, escuta, por que todos os países têm Nobel e o Brasil não tem? E aí eles desconversaram. Ele disse que depois de umas vodkas, um deles, né, já estava meio alegre, chamou ele e falou, escuta, eu vou falar para você. Sabe por que vocês não têm Nobel? Porque vocês, brasileiros, são destruidores de heróis. A gente liga perguntando, pedindo referência, vocês acabam com a reputação dos colegas brasileiros. Então, isso não é um privilégio, entre aspas, né, de Faraday. Isso acontece, né? Então a gente tem que combater esse tipo de coisa. A gente tem que ficar feliz com o avanço do colega, né? E não o contrário. Dito isso, Faraday sofreu muito. E ele só parou de ser alvo de chacota quando, anos mais tarde, né? Mais especificamente de origem nobre, inclusive, né? Um matemático e físico escocês, ele traz à luz todo o trabalho de Michael Faraday sob a luz da matemática, né? Então, esse grande jovem é James Clerk Maxwell. Ele se debruça sobre os trabalhos de um grande amigo seu, também cientista, Peter Guthrie Tate, grande amigo pessoal, um grande estudioso de Hamilton e dos quaternions, explica de forma entusiasmada para Maxwell o que são os quaternions, e Maxwell fala, é isso, exatamente isso que estava faltando para a gente poder modelar matematicamente o trabalho de Faraday.
E aí, com base nos quaternions, ele começa a tecer uma série de modelamentos que foram traduzidos, inclusive, né, posteriormente, por Oliver Heaviside e Josias Gibbs, que traduzem todos esses modelos matemáticos para o plano cartesiano, para coordenadas cartesianas. E com essa ciência do eletromagnetismo surge uma série de operadores novos, surge uma nova matemática, surge a álgebra, surge a geometria analítica, surge a análise vetorial, né? Então, o operador nabla, com ele surge a operação do gradiente, surge o divergente, né? O divergente é interessante, né? Você imagina uma caixa fechada, onde você tem ali as paredes 1 e 2, e se você estiver dentro da caixa, a parede 1, ela é uma fonte, né? Uma fonte daquele vetor A, e enquanto que a parede 2 é o sorvedor. Se você estiver fora da caixa, é o contrário. Né? Então, e qualquer outro ponto que não for a parede 1 e 2, você não tem divergente nenhum. Inclusive, quando Maxwell propõe, ele propõe o convergente. Aí, Josias Gibbs e Oliver Heaviside, em trabalhos independentes, eles propõem o divergente, que é o contrário. Então, aqui é um exemplo de uma simulação numérica da análise do corte da seção transversal, mais especificamente do corte BB, ali, do corte BB ou do corte AA, do coaxial de uma antena Vivaldi, onde a gente observa na imagem de cima o domínio elétrico, na imagem de baixo o domínio magnético, e a gente observa que nos condutores metálicos você vai ter divergente diferente de zero, positivo quando ela é uma fonte, negativo quando é um sorvedouro, e no material dielétrico no entorno ali do condutor central e envolto pelo condutor externo, você vai observar que em qualquer ponto o divergente do campo elétrico é nulo, ou seja, você não tem ali nenhuma fonte, nenhum sorvedouro. É como se fosse um chuveiro. O chuveiro é a fonte, o ralo, o sorvedouro, e a água é esse campo, né? Esse campo. E se você for fazer uma análise, o divergente no chuveiro é positivo, o divergente no ralo é negativo, e o divergente, qualquer gota da água que está caindo ali, é nulo. Já no caso da análise magnética, o divergente sempre é nulo. Por quê? Porque a fonte do campo magnético, segundo os experimentos de Oersted, modelado matematicamente depois, ainda que de forma rudimentar por Ampère, ele se dá através de uma natureza elétrica, do movimento de elétrons, né, do movimento dos elétrons nesse condutor. Então, se a gente fizer uma análise sobre a ótica da lei de Gauss, e a gente fechar em superfícies ali cada um desses pontos, a gente consegue entender o porquê. Então, naquele primeiro ponto, se a gente fechar ali a superfície, né, no condutor externo, a gente sabe que ele vai estar recebendo cargas. Então, você vai ter muitas linhas de campo terminando nele. Então, a diferença entre o número de linhas que entra e o número de linhas que sai é tal que existe o sorvedor ali, que determina-se matematicamente dessa forma o sorvedor, da mesma forma que no S3 ali, na superfície 3, você vai ter um divergente positivo, porque o número de linhas que sai da superfície é muito maior do que os que entra, né? E já no S2, na superfície 2 ali, você não tem nenhum divergente, porque o número de linhas que entra é o mesmo que sai. E aí nós temos o rotacional. Tá aqui, rotacional. O rotacional foi a grande sacada, né, do modelamento matemático proposto por Maxwell. O rotacional, ele permite compreender esse amor, né? Matematicamente falando, esse é o modelo matemático do amor entre a eletricidade e o magnetismo, pelo menos uma parte dela. A partir desse modelo matemático, a gente consegue entender como é possível uma corrente elétrica promover no seu entorno um campo magnético, né? E esse modelo, inclusive, ele
ele é muito útil para a gente poder entender essa relação da onda eletromagnética, do fóton propriamente dito. Uma outra ferramenta que surge a partir do uso do operador Nabla, operador esse proposto, né, por Maxwell através dos estudos feitos do quaternista, seu amigo também, né, Thales, é o Laplaciano. Então, o Laplaciano ele permite fazer uma análise da distribuição de potenciais em uma superfície, por exemplo, né, ou em um volume, ou em uma linha, enfim, depende das dimensões que você vai aplicar. E com o Laplaciano, inclusive, professor Henri Baldrin, saudoso professor Henri Baldrin, infelizmente nos deixou em novembro do ano passado, um dos cofundadores do Laboratório Maxwell, professor emérito do Instituto Nacional Politécnico de Toulouse e do Laboratório Laplace, na França. O professor Henri deixou saudades. E com base no Laplaciano, a gente consegue usar, por exemplo, uma planilha eletrônica para poder estudar a distribuição de potenciais elétricos de uma torre de alta tensão e determinar quais são as regiões mais seguras dessa torre. Olha só, uma planilha eletrônica, né? Um Google planilha eletrônica, um Microsoft Excel, ou qualquer outra ferramenta, a gente pode usar usando o Laplaciano e fazer esse tipo de análise. Então, aqui nós temos uma, né, das fachadas da Universidade de Varsóvia, e se a gente observar aqui o detalhe, a gente vai ver que são apresentadas as 4 equações de Maxwell na forma diferencial. Elas não são naturais, né, não são primitivas, as primitivas eram mais de 20 equações, e com base na análise espacial dos quaternions. Aqui é a tradução feita por Josias Gibbs e Oliver Heaviside. Aqui nós temos uma outra homenagem, né, que também na Universidade de Varsóvia, só que na forma integral, as 4 equações na forma integral, então são 8. Aqui nós vemos também uma homenagem, né, no hall do Centro de Supercomputação da Universidade de Edimburgo, aqui também na Academia de Edimburgo, né? E com isso, com base nesses modelos matemáticos, a gente pode lançar uma nova visão sobre os experimentos de Michael Faraday. Foi exatamente isso que James Clerk Maxwell propôs. Então hoje a gente consegue entender toda uma condição de contorno, inclusive, que envolve o problema. A gente consegue entender a interação de um campo magnético com a matéria. Imagine você que aquele cubo é parte do material ferromagnético de um transformador, né? Se você já desmontou por curiosidade um transformador, você viu que ele é um monte de lâminas, né? Então, quando você tira o enrolamento, você desfaz o transformador, ele parece um monte de letras E's e I's, né? Um monte de lâminas. Por quê? Por conta desse fenômeno. Quando você tem campos magnéticos variando, no interior daquele material metálico, surgem correntes de Foucault por conta desse fenômeno. Então você faz o material laminado, então você coloca uma lâmina de ferro magnético separada por verniz não condutor, você acaba mitigando esse problema, que se manifesta na forma de uma perda, né? Então a gente vê aí uma série de condições de contorno diferente, ou seja, o que fez Josias Gibbs e Oliver Heaviside foi isso, foi determinar as condições de contorno. Falar, olha, essas equações são as mesmas, o que vai variar é a condição de contorno. Se você está estudando no vácuo, se você está estudando no meio, que não é o vácuo. A mesma aplicação, a mesma análise sobre a ótica dos modelos matemáticos de Maxwell também pode ser feita sob a lei de Gauss para o magnetismo. Então, você, com a mesma equação, você só precisa mudar as condições de contorno, você estuda divergentes situações, a mesma forma para a lei de Gauss para a eletricidade, né, para estudar aí o divergente, e essa relação de uma carga e toda aquela manifestação elétrica no seu entorno, mas agora não mais com linhas de campo, e sim com entidades vetoriais, né? A lei circuital de Ampère, que deu origem, inclusive, né, à compreensão do fenômeno do capacitor, e aí a gente mudando a condição de contorno, a gente tem aqui toda uma análise matemática do problema, e aí a gente volta, a partir desse ponto,
lá para o experimento, né, de Ampère sob uma ótica matemática diferente, né? E com base nessa ótica, a gente consegue agora vislumbrar o rotacional do problema, né? E aí a gente consegue também vislumbrar aquele experimento lá do motor trifásico sob uma ótica de um modelamento matemático mais rico, mais completo, que nos permite realmente entender matematicamente. Qual a importância disso, Alexandre, nos dias de hoje? Pessoal, ninguém faz um projeto hoje em dia, de qualquer tecnologia que seja, usando a metodologia lápis e papel. Isso virou passado, muito menos usando tentativa e erro, prototipação. Hoje é tudo modelo computacional, e para isso você tem que usar esse modelamento matemático. Então, nossa, é muito saboroso. Vamos analisar essa equação. Olha só. Se a gente pegar aqui qualquer uma dessas espiras aqui, ó. Então eu vou pegar essa aqui. Então deixa eu pegar aqui a canetinha. Canetinha, cadê você? Vamos lá. Marca texto azul. Então vamos lá. Se a gente pegar aqui essa aqui, essa aqui. Se a gente pegar essa espira aqui, vamos analisar ela em particular. Aqui, deixa eu pegar aqui uma corzinha verde. Então aqui, ó, a gente vai ter a região interna dela. Então é como se a gente tivesse o quê? É como se a gente tivesse uma... Opa! Eu acho que eu fiz besteira. Peraí, pessoal. Desculpem-me. Aê! Então vamos lá. Aqui, esse negócio de marinheiro de primeira viagem. Vamos lá. Aqui, então, em verde, a gente tem uma superfície, tá? Que a gente vai chamar ela de superfície S. Tá? Essa superfície delimitada aqui por esse condutorzinho azul aqui, ó. Vamos lá, condutor azul. Então a gente tem um condutor azul aqui, ó, a nossa bobina, tá? Então, olha só que interessante. Essa bobina tem um comprimento C, traçado C. Quando a gente vai analisar o produto de todo o campo elétrico aqui, ó, no comprimento desse condutor, pelos elementos do condutor, a gente vai encontrar a diferença do número de voltas da bobina, nesse caso é 1, de todas, olha só que interessante, todos os produtos, né? Deixa eu até pegar uma outra cor aqui. Vamos lá pegar, epa, eu acho que eu fiz besteira de novo. Pessoal, vocês vão me desculpar, mas o professor Alexandre não é um exímio conhecedor das ciências do PowerPoint. Cadê você? Ah, Alexandre. Só para fazer a gente rir, viu? Então tá aqui. Me desculpem, pessoal. Vou fazer tudo de azul. Então aqui a gente tem, né, os campos elétricos que multiplicados pelos elementos vai nos dar o quê? Todos os elementos, né, de campo magnético que atravessam aqui os elementos dessa superfície S. Está aqui, né? Então, inclusive, esse campo magnético tem que ser variável no tempo, né? Então, esse modelo matemático só foi possível a partir dos trabalhos, né, de William Hamilton, Peter Tate, próprio Maxwell, né, ao se inspirar nos apontamentos laboratoriais de Faraday. Então, isso hoje é possível, a gente fazer esse tipo de análise, e aí a gente tem as mesmas equações, só que com condições de contorno diferenciadas. E a partir de... Então, o divisor de águas é James Clerk Maxwell. A partir dele surge uma série de outros experimentos. Por exemplo, o professor Hertz, ele, um físico alemão, professor na Escola Politécnica da Universidade de Karlsruhe, na Alemanha. Ele propõe o Spark Gap, que é um primeiro radiotransmissor de pulso, que hoje a gente conhece como o WB, né, o Ultra Wideband. Ele propõe, então,
a partir dos modelos matemáticos de Maxwell, a existência de ondas eletromagnéticas. Marconi, por sua vez, foi um jovem cientista italiano que, com base em 19 patentes de Nikola Tesla e nos estudos de Hertz, 7 anos depois de Hertz, ele propõe aí uma comunicação de rádio, né, através de código Morse, isso mesmo, código Morse, uma comunicação transatlântica. E por falar em Nikola Tesla, uma pessoa incrível, um engenheiro croata, radicado nos Estados Unidos, trabalhou como assistente, né, de Thomas Edison e trouxe à luz uma série de experimentos com eletricidade e corrente alternada, nada mais é do que o eletromagnetismo na sua essência, enquanto que Thomas Edison estudava só a componente elétrica, né, que é basicamente a eletricidade de corrente contínua. E não poderia faltar os brasileiros, os notáveis cientistas brasileiros que influenciam até hoje o eletromagnetismo. Aqui nós temos o padre e cientista Robert Landel de Moura, foi pároco aqui perto, uma cidade aqui pertinho, né, Mogi das Cruzes. E ele desenvolveu, inclusive, ele é pai da primeira radiocomunicação por voz, o telefone, né, o radiocomunicador sem fio. Ele foi muito inspirado por Graham Bell, pelo experimento de Graham Bell com comunicação por fio, e ele desenvolve aí o radiocomunicador. Também não poderíamos deixar de falar de um outro notável cientista brasileiro, médico, Manuel Dias de Abreu, que em 1935 ele propõe um método rápido e de baixo custo para análises radiológicas por imagem dos pulmões. E essa radiografia, ele recebeu até o nome dele, né? Abreografia. Outro notório cientista que apresenta, né, uma série de desdobramentos com base nos trabalhos de Michael Faraday, né, que é Christian Hosmeyer, que ele apresenta, inclusive, um equipamento que era capaz, naquela época, no Tamisa, era muito comum colisão de embarcações, porque existe uma condição climática favorável para isso, de baixa visibilidade devido à neblina. Então ele propõe um dispositivo que, se instalado na frente da embarcação, permite detectar, né, outras embarcações à sua frente, e aí evitando colisões. E ele chama o nome desse dispositivo de telemobiloscópio, que é inclusive o precursor do radar. Radar esse que hoje nós utilizamos aqui no Laboratório Maxwell para desenvolver a tomografia por micro-ondas. Então a gente usa os mesmos fenômenos do eletromagnetismo para excursionar uma onda eletromagnética através do tecido. Não fazemos experimentos com tecidos vivos, nem mortos, nem biológicos. A gente faz experiência com photons. Então temos uma linha de pesquisa para desenvolvimento de photons. São materiais com características dielétricas similares ou semelhantes, eu quis misturar as duas palavras, né? Semelhantes à característica dos tecidos biológicos. E aí, com base nas interações entre a radiação e os meios, surgem reflexões essas que são captadas pelos nossos equipamentos, e a partir de todo um processamento, a gente propõe aí a construção de uma imagem daquela superfície, ou daquela seção transversal da análise, né, do órgão em análise. Dito isso, eu agora agradeço imensamente a oportunidade de estarmos nesta manhã falando sobre eletromagnetismo, como eu falei, né, um sábado de manhã, e vocês me dando a honra da presença de vocês, para mim é uma grande alegria. Então, com isso, eu concluo a minha fala. Espero ter suscitado em vocês a paixão que eu tenho pelo eletromagnetismo e por esses notáveis e brilhantes cientistas que nos trazem informações importantíssimas. Estou aberto a todas e quaisquer questões e volto a palavra ao meu nobre colega, professor doutor Acelino Pontes.
Belíssima apresentação, professor Alexandre, meus parabéns. Eu fiquei emocionado com tanta história, com tanta apresentação de colegas que já nos antecederam. Essas lembranças são maravilhosas, porque recorda o trabalho e o empenho de muitos cientistas que nos precederam e que devem e merecem a nossa recordação. Eu gostaria de abrir agora a possibilidade dos colegas apresentarem as suas perguntas ao professor Alexandre. Quem deseja, por favor, se utilize do microfone. Eu não estou vendo nenhuma pergunta, mas eu tenho algumas perguntas, professor. Existe sempre aquela questão sobre o elétron, não? Será que o elétron é massa ou uma densidade de eletricidade? Para onde vai a discussão desse ambiente que parece que não termina nunca? Professor Arcelino, uma pergunta extremamente auspiciosa e obrigado, vai me dar a oportunidade de explorar um ponto de vista bem polêmico, que é o elétron, né? São dois pontos de vista polêmicos que eu muitas vezes sou indagado. Primeiro, olha, o celular dá câncer, e a segunda pergunta, né? O primeiro lugar é essa, e segundo lugar que eu sempre recebo é o elétron, né? Ele é massa ou ele é energia? Sob a física newtoniana, é difícil, até porque a gente tem um senso comum todo cunhado na física newtoniana. Desde criança a gente brinca com bola, a gente chuta bola, a gente faz bola de meia, a gente joga bolinha de gude. Então a gente aprende sobre aquele modelo da massa, do bolo de passas, né? De, se eu não me engano, Rutherford, que essas entidades se apresentam na forma de pequenas esferas. Então é difícil a gente aceitar que o elétron ele não é uma esfera. É muito difícil, é quase impossível a gente aceitar isso. Quando, na verdade, o elétron, ele, em alguns momentos, os nossos equipamentos, eles captam o elétron como se fosse uma entidade corpuscular, como se realmente ele estivesse ali. Só que em outros momentos ele literalmente desaparece. Nós temos componentes na eletrônica chamado, por exemplo, diodo túnel. O diodo túnel é um componente eletrônico, semicondutor, baseado numa junção de materiais semicondutores PN, só que dentro daquele diodo existe um tunelamento quântico. Não adianta, se você procurar um elétron lá dentro, você nunca vai encontrar ele. Então, um componente barato que você vai em qualquer lojinha de eletrônica e você compra ele por alguns centavos, ele promove um tunelamento quântico, digno dos filmes de Star Trek, dos melhores filmes de ficção científica. Então, é uma pergunta que hoje, com a física quântica, a gente ousa arriscar que, em alguns instantes, ele se faz presente como matéria, em outros instantes, ele se desmaterializa e se faz presente como energia. Então, é uma pergunta extremamente empolgante e eu acredito que com algumas semanas de diálogo a gente poderia chegar a algum tipo de conclusão. Então, eu não ouso concluir absolutamente nada a respeito desse assunto, até porque, como a gente bem sabe, é um assunto bem polêmico. Mas tudo depende da circunstância. Depende de como você interage com o elétron. Você provoca o elétron a ser matéria ou energia, dependendo da situação, dependendo da circunstância. Justamente porque ele está dentro dessa região espacial que nós chamamos de sistemas mesoscópicos, nanoscópicos, onde a física clássica, infelizmente, ela falha. Quer ver um exemplo? A gente tem os nossos processadores, né, dos celulares, tablets, computadores, e esses aparelhos eles trabalham com resoluções de nanômetro, ou seja, você precisa fazer todo um modelamento quântico para que ele funcione. Caso contrário, você vai ter uma série de fenômenos que você não previu acontecer. Então os bits vão começar a tunelar e vão começar a aparecer no barramento e você vai
não vai saber o que está acontecendo. Então é muito interessante essa sua pergunta, professor. Ela hoje é fonte de muita discussão, tanto na academia quanto na engenharia, e eu agradeço imensamente, só que eu me desculpo por não trazer mais luz sobre esse assunto. E nem podia, né, professor? Nem podia. A questão está realmente posta e nós vivemos, como o senhor com muita propriedade traz, esse dilema, né, a física quântica e a física newtoniana. E eu tenho trabalhado para que, pelo menos no curso de matemática, nós não tenhamos mais a física newtoniana e mais a física quântica, né? Mas os físicos teimam em oferecer a velha física de Newton. Eu tenho aqui uma pergunta do nosso colega, o Schefter, e também tem uma outra aqui que levantou a mão. Por favor, levante a mão novamente, é o Evril, né? Meu nome é Schefter, falo de Araraquara, Tocantins. Eu tenho para mim que é Araguaína. Eu tenho uma pergunta. Esses equipamentos utilizados em diagnósticos por imagem, como os aparelhos de tomografia e de ressonância magnética, utilizam princípios de eletromagnetismo? Excelente pergunta, meu. Excelente pergunta. Muito obrigado. Foi o Jefferson, né, que perguntou? O Jefter. Jefter, muito obrigado, Jefter. Incrível pergunta. Essas perguntas vão colaborar muito para a nossa manhã de compreensão do eletromag. Sim, usam esses mesmos princípios. Antes de enveredar nessa resposta, me permita, por favor, Jefter, só salientar que a física clássica ela funciona muito bem em sistemas macroscópicos, né? Sistemas espaciais, quando você vai fazer cálculo de trajetórias de espaçonaves, de corpos celestes. Então, ela é muito, muito, muito útil nesses sistemas, mas nos sistemas nanoscópicos e mesoscópicos, realmente ela falha feio. Então, por conta disso, a gente não pode abrir mão da física quântica. Já com relação à sua pergunta, sim, eles usam os mesmos princípios, os mesmos modelos matemáticos. O que vai diferir? Qual é a diferença entre uma tomografia, uma ressonância, um raio-x ou uma tomografia de micro-ondas? A diferença está na frequência. Basicamente, essa é a diferença. Então, quando você está trabalhando com, por exemplo, uma ressonância, uma tomografia, você está trabalhando com frequências cujo o fóton ele transporta energia suficiente para gerar a análise, mas insuficiente para promover a ionização molecular, ou seja, você não consegue, através daquele fóton, transferir energia para que aquele elétron pule fora daquela molécula, desfaça, clive uma ligação química ou danifique um DNA, por exemplo. Então, esse tipo de energia, muito pelo contrário, eu arrisco a dizer, professor Acelino, me corrija se eu estiver errado, mas eu arrisco a dizer que aquela teoria do caldo elementar que deu origem aos primeiros aminoácidos, ela estava exposta não apenas a radiação vinda das descargas atmosféricas, mas a nossa atmosfera ela é opaca para todas as frequências antes do micro-ondas e ela é transparente do micro-ondas até os raios visíveis e ela passa a ser opaca de novo a partir do ultravioleta em diante. Então, a nossa atmosfera ela sempre permitiu a entrada de micro-ondas e radiação infravermelha. Então, eu acredito, né, os colegas da área de biologia, de medicina, me corrijam se eu estiver errado, que as micro-ondas originadas, né, de radiação solar, radiação cósmica, elas transferiram energia para síntese desses aminoácidos, nesse caldo, né, primitivo. Dito isso, a micro-ondas ela é, inclusive, importante para alguns metabolismos, né? Quando você não quer que a criança recém-nascida tenha icterícia, você expõe ela a uma intensa radiação de luz, né? Infravermelha e do espectro visível, uma luz meio alaranjada. E quando você quer fazer alguns metabolismos de vitaminas, você também precisa dessa radiação. Então, é muito importante a radiação. Mas, como eu digo,
a frequência, ela também por si só traz energia, mas a amplitude do sinal também é importante. Não é porque a frequência é de micro-ondas e não ionizante que ela não é perigosa. Se você aumenta a amplitude, ela se torna um pouco mais intensa, a penetração dela é maior. E com isso, você, por exemplo, tem lá numa ressonância campos eletromagnéticos tão intensos devido à sua alta amplitude, que se você tiver uma prótese metálica no corpo, você vai gerar uma corrente elétrica tão forte naquela prótese que ela vai esquentar e vai queimar você por dentro. Por isso que você não pode entrar numa máquina daquela. Não é que ela vai atrair, como no filme lá do Exterminador do Futuro, vai atrair a pessoa e vai ficar grudada. Não é isso. É que a corrente de Foucault naquela peça, na prótese, vai gerar um calor intenso no seu corpo que vai te queimar por dentro. Então, esses equipamentos têm alta precisão, alta resolução, só que eles precisam de uma instalação elétrica especial e eles também precisam de uma fonte de alimentação muito intensa. Então, para os profissionais da área de saúde estarem, por exemplo, indicando um exame dessa natureza, uma ressonância ou tomografia, eles têm que ter fortes indícios, professor Acelino me corrija se eu estiver errado, de que a pessoa precisa daquele exame. Mas imagine você um tumor cerebral, por exemplo. Tumor cerebral, como é que você vai fazer um teste clínico? Sendo que em muitos dos casos, a literatura de saúde, a literatura médica diz que só nos estágios finais é que ele apresenta sintomas. Como é que você vai solicitar uma tomografia, uma ressonância de uma criança no estágio inicial, que muitas vezes é anos antes do estágio final, sendo que ela não apresenta absolutamente nenhum sintoma e não dá para fazer a palpação por conta da caixa craniana. Então, você tem um gap tecnológico aí entre a consulta clínica e a ressonância e a tomografia. O raio-x, ele também usa tanta energia quanto, só que a frequência está numa condição ionizante. Ele transporta uma energia suficiente para arremessar um elétron para longe do seu núcleo. E com isso vai clivar todo tipo de molécula que você tiver, inclusive DNA. E isso é perigoso. Se um DNA defeituoso for clonado, você pode ter uma neoplasia se formando ali. Então, evitem raio-x. Evitem ao máximo raio-x. E não é só da máquina de raio-x, sabe aqueles monitores de tubos? Aquilo lá emite raio-x, evita aquilo. E não só o raio-x, o raio ultravioleta também, radiação ultravioleta, lâmpadas tubulares de descarga, né, por plasma, as lâmpadas fluorescentes, elas emitem grande quantidade de radiação ultravioleta. Se você for ficar embaixo daquela lâmpada, passe um protetor solar. É muito perigoso, muito ionizante. Já a tomografia por micro-ondas, ela vai usar uma quantidade de energia milhares de vezes menor, quase que na intensidade de uma comunicação celular, e ela vai gerar condições de você ter uma imagem com menor resolução que a tomografia, mas com um custo mais acessível. Ou seja, você vai ter um aparelho que ele vai ter o custo de um aparelho convencional. Então você tem lá um aparelhinho que você compra na farmácia. Imagina um aparelho que você compra na farmácia e você com ele você consegue fazer a sondagem do cérebro, né, da pessoa. E aí se ele acender uma luz vermelha quer dizer que tem um corpo estranho lá dentro. Então todo médico vai ter no seu consultório esse aparelho que a gente está propondo, né? Ao longo dos últimos 5 anos. O laboratório Maxo surgiu para isso, né? Então, todos esses princípios, eles estão à volta do mesmo fenômeno, só o que vai variar é a frequência e a potência, né? A amplitude do sinal. Professor, excelente explanação, concordo plenamente com o senhor. O colega Évio, professor Évio, você pode utilizar-se do microfone? Esteja à vontade. Bom dia a todos. Vocês sabem o seguinte, quando o elétron ele passa de uma camada menor para uma camada maior, ele passa a ser outro elétron, ele muda as características deles? Professor Évio, obrigado pela pergunta. Essa pergunta, ela concatena com a pergunta que o professor Acelino fez anteriormente. O elétron, se a gente for olhar para ele com a física clássica, ele é uma esferinha. Então, é difícil você imaginar que vai vir uma outra esfera chamada pósitron e vai se fundir com ele. É quase impossível a gente imaginar isso, porque a gente sabe, sob a ótica da física clássica, não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, vamos abandonar os olhos
da física clássica e vamos agora usar um terceiro olho da física quântica. Você tem uma esferinha lá, tá? E ela é chamada de elétron. Aí vem uma outra esfera, que é sua antimatéria, e ela se acopla, puff, trazendo energia. Aquilo ali vai virar o quê? Vai virar um fóton. Ele vai desaparecer como elétron. E aí ele vai reaparecer num nível energético maior. O que é isso? Ele vira fóton. Como fóton, ele sobe para o nível energético maior, aí ele desacopla do pósitron e fica como elétron lá. Só que ele está com muita energia. E aquela energia está em desequilíbrio com o próton que está mantendo ele no orbital. Então o que acontece? Parte daquela energia se desprende dele na forma de um fóton, ou seja, ele novamente atrai um pósitron, aí uma parte do fóton, ou seja, um pedaço do elétron com um pedaço do pósitron sai na forma de um fóton e ele faz uma viagem, ele tunela por um nível energético menor, desacopla do pósitron e se torna elétron novamente. Então, é muito difícil até imaginar isso, né? Mas aparentemente a teoria quântica nos diz que é mais ou menos assim. Eu acho que o desafio é mais para nós matemáticos, né? Nós precisamos aprimorar mais e a academia está tentando trazer álgebra abstrata para a discussão, para a gente ter mais intimidade com ela, para solucionar justamente esses problemas. Agora, nós temos aqui do Igor Fernandes a questão: qual foi a sua principal motivação para começar a seguir estudando esse tema? Muito obrigado pela pergunta, Igor. Bom, foi basicamente no curso técnico, né? No curso técnico, eu tive aula com um professor chamado Arnaldo de Carvalho Júnior. Ele me deu aula de teleprocessamento na década de 90. Me chamou muito a atenção. Quando eu fui para a engenharia, já tinha essa vontade de entender mais as telecomunicações, e na engenharia tive aula com o professor José Frutuoso Tadeu, que é um notório físico, e muito me chamou a atenção, sobretudo quando me debrucei sobre eletromagnetismo. Confesso que eu não entendi absolutamente nada, e tem muita coisa que ainda hoje não entendo, e eu me debruçava e tentava estudar, entender. Acabei tendo contato com livros como o curso de Física de Eletricidade e Magnetismo de Berkeley, o Halliday Resnick e outras literaturas me proporcionaram um encontro com esse fenômeno. Foi amor à primeira vista. E acabei entrando no mestrado de microeletrônica, trabalhava com RFIC, e de repente eu me vi projetando circuitos de micro-ondas, circuitos integrados para micro-ondas, e aí eu fui direto para micro-ondas no doutorado, né, e o doutorado todo foi feito sob a orientação do professor João Francisco Justo Filho, e o pós-doutorado a gente desenvolveu todo a proto-ciência da tomografia por micro-ondas, surgiu lá no pós-doc, e aí a gente vem desenvolvendo nos últimos 5 anos essa tecnologia. Então foi apaixonante. Então eu diria que eu vim me apaixonando ao longo de todos esses anos, desde o ensino técnico. Hoje o professor Arnaldo é o meu colega de trabalho, é colega pesquisador no laboratório, é aluno da Escola Politécnica, vai se doutorar agora, orientado do professor Justo. Então a comunidade de eletromagnetismo é muito pequenininha, é minúscula, principalmente no Brasil. Então a gente acaba conhecendo todo mundo. Então, espero ter respondido, Igor. Muito obrigado pela pergunta. O colega Ricardo Souza Alves gostaria de saber se existe algum outro material, além do ferro magnético, que os efeitos do eletromagnetismo seja divisível seus efeitos. Sim, muito obrigado pela pergunta. Sim, com certeza. Materiais diamagnéticos e paramagnéticos, eles possuem características muito interessantes. Por exemplo, o alumínio, né? Com todo cuidado, se você fizer o seguinte experimento, mas com todo cuidado, se você pegar um disco de alumínio bem balanceado, você prender ele numa furadeira e girar ele, fizer ele se mover em alta rotação, e você pegar um ímã, você tenta aproximar dele, você vai ver que vai ter interação. Vai ter interação, porque o material
o alumínio em si, ele vai gerar uma condição de reflexão das linhas de campo magnético. E aí o ímã vai levitar. Inclusive, esse é um dos princípios de alguns maglev, que são veículos de levitação magnética, né? Então, se você quiser construir um maglev, é só você fazer um pavimento todo de alumínio e você fazer o trem, né, gerar um campo magnético embaixo dele. E esse campo magnético vai interagir com o pavimento e ele vai flutuar num bolsão de campo magnético totalmente cisalhado aí com essa interação. Então, é interessante, existe sim. Os materiais ferromagnéticos, eles são, digamos assim, 99% dos materiais utilizados para essa finalidade, né, de gerar circuitos magnéticos, devido à sua baixa relutância. Mas, por outro lado, existem usos de materiais não ferromagnéticos para desenvolvimento de tecnologia, sim. O alumínio, por exemplo, é muito utilizado para isso. Muito obrigado pela pergunta. Professor, nós temos aqui uma série de elogios ao senhor, a palestra com excelente sucesso. Agora, tem uma pergunta e eu acredito que nós vamos ter que lhe convidar novamente para retornar e falar sobre o uso de micro-ondas na tomografia. E é justamente a pergunta do nosso colega Marcos Cirineu, que pergunta quais as vantagens do uso das micro-ondas em tomografia, quais as limitações na sua utilidade. O senhor tem a liberdade de dizer, vou responder na palestra, mas está formulada a pergunta. Obrigado, a pergunta é incrível. Eu sei que agora a gente vai ter a palestra, né? Deixa eu até ver o nome novamente da palestra. Sistemas Dinâmicos Estocásticos, exatamente, com o professor Paulo Rufino, da Unicamp. Então, não quero enveredar, né, no tempo do colega, mas eu vou dizer rapidamente que a radiação de micro-ondas, numa frequência mais baixa, na ordem de alguns gigahertz, ela consegue excursionar tranquilamente dentro dos tecidos biológicos. Outro detalhe interessante é que tudo na natureza, com exceção dos metais e dos gases ionizados, tudo na natureza é transparente para as micro-ondas. Tudo. Por quê? Porque a interação se dá basicamente no domínio elétrico. No domínio magnético, quase que não existe interação. Então, a atenuação do sinal é pequena. Dito isso, a gente faz uso dessa característica para gerar essas imagens com pouca ou quase nenhuma energia. A energia que a gente usa é a mesma que de um aparelho celular, o que dá à tecnologia a portabilidade que a gente tanto espera. Então, as cenas para os próximos capítulos é desenvolver esse equipamento na forma de protótipo. E fica o convite, né? Eu deixei aqui os meus contatos, posso responder com todo prazer em um segundo momento, e estou sempre à disposição da Academia Cearense de Matemática, cujo qual desenvolveu um apreço e um carinho inigualável. Professor Acelino, muitíssimo obrigado pela generosa e auspiciosa oportunidade de estar aqui em tão renomada academia. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo estar aqui com vocês hoje, esse sábado de manhã. Eu não tenho nem palavras para expressar minha gratidão. O que eu posso dizer é que vocês sejam todos felizes, possam ser abençoados com uma saúde e uma longevidade muito grande, e a gente possa se encontrar num futuro próximo aí, gozando de muita saúde e muita alegria. Muito obrigado. Professor, nós temos ainda mais uma pergunta do Jonatas, que é também jovem pesquisador, no nosso projeto de jovem pesquisador. No início da palestra foi mencionado que os helenos pensavam que a atração dos objetos seria o amor. Quais relações entre amor, eletromagnetismo e reações bioquímicas o senhor consegue nos trazer? Me desculpe a pergunta, mas é porque nós somos muito audaciosos no programa Jovem Pesquisador e nós tentamos matematizar o amor. Eu acho que é por esse fundamento que o Jonatas traz essa questão. A palavra para o senhor. Muito obrigado, Jonatas. A sua pergunta é muito provocativa, né? E assim, eu não vou tentar enveredar em nenhum aspecto espiritual, como eu falei no início, né?
Mas, cientificamente falando, todo ser humano vivo, ele emite radiação de micro-ondas, sobretudo no espectro infravermelho. Tanto é que existem até equipamentos, né, que você usa para enxergar as pessoas, ou termômetros, né? Hoje em dia você usa termômetro a laser para determinar a temperatura da pessoa de forma, né, sem toque, não invasiva, né? Então, isso por conta do quê? Aquele aparelho, ele nada mais é do que um sensor infravermelho, ele está captando a radiação corporal da pessoa. Outra coisa, todo o nosso sistema nervoso, ele ocorre por conta de reações eletroquímicas. Então, se você tem ali correntes elétricas, você tem eletromagnetismo. Os estados cerebrais, as frequências do cérebro, são frequências específicas. Então, tudo isso, sob a ótica de um engenheiro, não de um médico, não tem nenhuma prerrogativa para falar como o professor Acelino, mas sob a ótica de um engenheiro, aquilo ali são circuitos eletromagnéticos, e ali existe uma série de interações. E quando duas pessoas se aproximam, é possível, ou não, que existam frequências ressonantes. Não sei. Eu estou falando como engenheiro, né? Se você tem uma máquina e essa máquina ela tem uma frequência de ressonância, por exemplo, é muito comum você pegar automóveis. Pega um automóvel, não vou citar marcas, mas se você pegar um automóvel e você olhar o corpo de admissão dele, onde entra, né, os gases de admissão, e você reparar que tem ali umas câmaras que não tem função aparente. Você fala, nossa, mas colocaram uma câmara adicional aqui no corpo de admissão, para que serve isso? Né? Se eu tirar isso, continua funcionando. Tudo bem, continua, mas ela foi feita para reduzir a ressonância do corpo de admissão. Ou seja, para deixar o carro mais silencioso. Da mesma forma acontece, né? Quando você tem um circuito eletrônico e ele se submete a uma circunstância de ressonância, você vai ter o quê? O acúmulo de energia no sistema. Então, quem sabe, né? Quem sabe não seja isso, né? Esse tipo de ressonância. Né? Isso sem contar o aspecto químico hormonal, né? Estou falando só de eletromagnetismo. Nem vou tentar enveredar nessa área, mas brilhante pergunta. Mas é mais pelo hormonal. Quer dizer, nós médicos, nós vemos mais pela questão hormonal, que tem essa influência eletromagnética no ser humano, mas é uma questão de estudos, né? E nós estamos impulsionando os jovens pesquisadores a enveredarem nesses caminhos que para nós ainda são infalsos. Professor Alexandre, muitíssimo obrigado. A sua participação aqui foi brilhante. O senhor pertence realmente à elite da ciência brasileira e nós lhe agradecemos bastante por ter nos dedicado esse tempo nesse sábado. Eu passo a palavra ao senhor para as suas palavras finais, ao mesmo tempo que eu já dou as boas-vindas ao professor Paulo Rufino, que já está entre nós. Professor Alexandre. Mais uma vez, eu não tenho palavras para tecer um agradecimento ao nível dessa academia. Não tenho palavras para agradecer essas pessoas maravilhosas que abdicaram da sua manhã de sábado para estarmos juntos. Não sei nem como agradecer, professor. Então, por favor, eu peço que vocês compreendam a emoção que me tolhe as palavras totalmente. Agora me escassearam completamente. Então, acreditem, eu falo de coração. Muito obrigado. Desejo muito sucesso a essa empreitada importantíssima do professor Acelino. E eu gostaria muito de estar à disposição de vocês, deixei meus contatos. Fiquem à vontade, tanto eu como todos do Laboratório Maxwell estamos à disposição. A gente usa o eletromagnetismo para qualquer coisa, desde análise de projéteis no campo de batalha até a determinação da existência de corpos estranhos. A gente faz uso do eletromagnetismo e estamos super ávidos por interação com outros pesquisadores de outras áreas. Um forte abraço. Desejo aí uma ótima fala ao professor Paulo Rufino. Vou ficar aqui no meu cantinho assistindo, estou super curioso. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado. Até logo. Muitíssimo obrigado, professor Alexandre.